bem-vindos a mais um episódio de Ângulo Podcast, aqui onde cada história ganha uma nova perspectiva. E hoje estamos com ela é mentora de comunicação para líderes e empresários que desejam comunicar com clareza o valor que entregam. Além disso, é advogada, atuando há mais de 18 anos no mercado e ex-bailarina, triatleta e participou 3 vezes do Ironman. É isso mesmo. É isso. Bem-vinda, Clarissa Loisel. Muito obrigada. Que alegria estar aqui. Muito obrigada. Ai, obrigado você por aceitar. Ela é minha mentora de comunicação, então eu faço parte desses líderes e empresários aqui, ó. Isso aí, um aluno aplicado, dedicado. Clarice, que prazer ter você aqui, né? A gente se conhece há bastante tempo. Primeiro como cliente de fotografia e agora a gente sentada compartilhando tantas coisas legais que a gente vai conversar sobre nesse episódio. Então, estamos muito felizes em recebê-la. Eu que agradeço, feliz também. Clarice, então é o seguinte, Clarissa, dentre todas as possibilidades que você poderia seguir, né, saindo não, né, agregando outras áreas à advocacia, por que a comunicação? Em que momento você percebeu que a comunicação poderia transformar a vida das pessoas? Bom, quando eu olhei para o mercado digital, tinha muitas possibilidades, como você falou, né? E principalmente na área do direito, na área jurídica. Mas eu sempre, principalmente por atuar com conflitos familiares, sempre foi a comunicação uma ponte poderosa para que eu pudesse chegar ao objetivo dos clientes. Além do mais, a minha personalidade, você me conhece, eu sou super comunicativa, então passo a olhar o poder da comunicação para os negócios, o quanto isso pode transformar. Então, transformou o meu negócio como advogada, porque começo a trazer essa clareza, tanto para mim, como diante do juiz e para os clientes, e olhei o poder disso dentro do mercado digital e mesmo nos negócios. Então, a comunicação ela é uma ponte para que você possa alcançar os seus objetivos, porque você pode ter a melhor roupa, você pode ter a melhor fotografia, mas se você não souber comunicar o seu valor e a sua transformação, aquilo que o seu produto ou o seu serviço oferece, não vai fazer sentido nenhum, porque você vai ficar patinando. Então, a comunicação realmente ela vai alavancar o seu negócio. E de uma forma bem resumida e de fácil entendimento, o que é exatamente a comunicação de alta performance? Acredito que não tem a ver só com falar correto, né? Isso é o básico, né? Isso é o Falar o português. Mas é o tom de voz, o que exatamente, o que é a parte mais importante da comunicação? Bom, a comunicação, ela é um compilado de pontos. Então, 58% é linguagem corporal, linguagem não verbal. 38% é o tom da voz e só 7% são as palavras. Então, veja o poder do trabalho de vocês, né? O visual, o posicionamento, a sua presença. Então, quando a gente faz uma foto, você está ali tirando a essência da pessoa. Isso é muito forte. Então, claro que a oratória é importante, mas ela não é o principal. Então, a comunicação... Olha que legal, né? Então, a comunicação ela não tem a ver, de fato, com a fala. Não. A tua mentoria, por exemplo... fala sobre a comunicação no geral. No geral. O que você está comunicando, exatamente, a forma como você se mexe. E na mentoria da Clá, ela ensina exatamente isso. Como você prender as pessoas, como você comunicar ser aquilo magnético. que você... Exatamente. Esse então, magnetismo assim, é o diferencial. Então, esse estado de presença, como que você treina a trazer a sua essência? Porque essa segurança que você precisa passar para o seu cliente. Então, você pode ter uma foto maravilhosa, um look super especial, mas como que você vai trazer o seu tchananã, que eu falo? Que é a nossa essência. Sua personalidade. Exatamente. Tem que ser você, Tem né? que Não ser. adianta. Exatamente. Porque você não consegue levar por muito tempo. Por muito tempo uma persona. Porque às vezes, você contrata uma agência de marketing. Daí falam assim, você é o arquétipo da amante. Daí você tem... Gente, não é assim que funciona. É o que você é, e daí a partir do que você é, você vai criar uma estratégia de comunicação. Perfeito. Né, Clá? Exatamente. Então, quando você me perguntou sobre alta performance, é sobre isso. Porque quando a gente fala de arquétipos, nós temos os 12 arquétipos. Então, claro que você tem os seus arquétipos principais, assim como o seu temperamento. Você sempre vai ter um dominante. Então, a gente tem ali 2 ou 3 que são os dominantes. E aí, a estratégia é você trazer dentro desses 12 qual é o que vai comunicar mais com o seu cliente ideal.
Então, você precisa construir, essa é a estratégia. Então, não é a gente se tornar, eu escolher um arquétipo porque eu acho legal, porque aquilo comunica comigo. Então, a estratégia é você pensar com quem você está falando, para você trazer dentro desses 12 aquilo que você vai gerar essa conexão de forma mais estratégica e mais intencional. Sim, você sabe que, né, você comentou sobre o ensaio também. O que eu mais sinto dificuldade nas pessoas durante o ensaio, no posicionamento, sabe o que é? Mãos. Difícil também. Então, essa linguagem corporal. Gente, a mão é incontrolável, né? Numa palestra, a pessoa gesticula mais, mas no próprio ensaio, quando vai posicionar, ninguém sabe. Se você for perguntar para 90% das pessoas qual é a dificuldade do posicionamento para uma foto mão? O que eu faço com a minha mão? E assim, e a mão, ela comunica, ela entrega tudo. Então, assim, se a pessoa tá nervosa, se a pessoa não é delicada, se a pessoa é mais rústica. Com certeza. Sempre eu falo na minha direção, né? Sei lá, mão no queixo, mas não firma a tua mão no queixo, sempre a mão leve, nunca encostando, é quase encostando no rosto, sem segurar a cadeira. Então, a mão, assim, realmente, ela entrega, né? Entrega muito. E outro ponto, gente, assim, ó, só um detalhe aqui, estamos em 2 geminianas, tá? Então, assim, ó... Vai ser uma guerra para falar. Vai ser um bate-papo meio caótico, né? Tá tudo bem. Do jeito que a gente gosta. Não, e assim, de uma coisa já vem outra. Então, você falou sobre arquétipo, eu já pensei em algo muito especial, que é um grande diferencial de visão minha sobre marca pessoal. E eu sempre falo isso para as clientes. Marca pessoal, você não pode... você não finge ser alguém. Então, marca pessoal é muito menos técnico do que a gente imagina e já está em nós. É só conseguir revelar essa essência, aflorar, né? Exatamente. Isso na comunicação, acredito que você também tem essa mesma visão. Com certeza. Porque senão você não consegue sustentar aquilo que você não é. Então, você vai tirar de você o que é de melhor. Como que eu vou... Porque quando a gente fala em produto e em serviço, o teu objetivo é vender. Todo mundo quer vender e fazer dinheiro aqui, porque é belo, justo e moral. Eu gosto de falar assim. Então, você precisa gerar uma conexão emocional. Então, se você cria um personagem, você fica estereotipado, sabe? Sim. Você se torna alguém que você é e você não vai conseguir sustentar isso. Imagina. Então, ainda que você coloque a roupa mais linda, essa essência, essa leveza que você busca revelar na fotografia, é a partir do que você é. Então, você precisa revelar isso de forma intencional para comunicar com aquele cliente. Porque eu costumo dizer que na comunicação, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Você precisa, primeiro ponto, com quem você quer falar? Eu quero falar com empresários. Então, obviamente, eu não posso ter uma imagem infantil. Faz sentido? Então, a gente precisa olhar para esses pontos para que a gente possa se comunicar de forma mais intencional e estratégica, mas sem perder a sua identidade. Exato. Porque isso não se sustenta. Eu vejo que o meu público, ele se conecta comigo porque, realmente, elas sabem quem eu sou. Se elas me conhecem pessoalmente, eu sou a mesma pessoa. E muitas pessoas que eu não conheço, que eu vou conhecer a primeira vez, elas já me tratam como se eu fosse o melhor amigo delas. Então, eu acho muito legal, porque eu consegui criar essa conexão muito sendo eu mesmo. Exatamente. E conseguir monetizar isso, sabe? Certeza. De uma forma que eu não precisei vestir uma persona. Então, pra mim, é muito natural aparecer todos os dias e ser eu e conseguir vender, assim. É muito bom. Não tem nada mais, desculpa, Clarice, mas assim, não tem nada mais agradável pro cliente do que ele te conhecer pessoalmente e você ser exatamente quem ele comprou na internet, né? Exatamente, porque pessoas compram pessoas. Essa é a frase da Clarice. Pessoas compram pessoas. Então, não adianta você criar um produto, um serviço, porque, inclusive, hoje as grandes marcas, os grandes empresários são a cara do seu negócio. A CIMED lá, o próprio Elon Musk, né? O Elon Musk, ele também. Por que eles aparecem? Porque atrás de um CNPJ existe um CPF. E é isso que vai gerar uma conexão maior. E além da constância, né, Clá? Porque, falando em rede social, de venda mesmo, você tem que ser constante naquilo que você fala, aparecer sempre, porque senão não gera venda. Eu vejo assim, se eu sumir 2 dias, acabou. Não funciona. Porque não funciona. Você tem que estar todo dia lembrando que você está ali, lembrando que você existe. Exatamente. Hoje a gente tem... A gente tem muita informação, então a gente precisa ser constante. E aí, todo mundo treina aqui. Se você ficou uma semana sem treinar, quando você volta a treinar, não vai ser pior? Exato. Você não vai levar mais tempo para que você possa alcançar aquilo que você deixou há um tempo atrás? Principalmente depois dos 40, fica muito mais difícil. E não é diferente na comunicação, no seu posicionamento. Então, no trabalho também. Você não pode abrir sua loja num dia e fechar no outro dia. O Instagram ou qualquer rede social, ela é uma extensão do que é a realidade.
E eu acho bem legal, porque isso da constância é algo que você... Uma pessoa que nunca apareceu nas redes sociais e quer viver disso, porque sabe que vai começar. E a gente atende muitas clientes que não trabalham muito na rede social e elas vêm buscar a gente justamente para começar a aparecer mais, para mostrar o trabalho delas. E, gente, tudo isso é com o tempo. Não adianta você chegar e já pensar que você vai se comunicar muito bem, que você vai conseguir o seu público, você vai adaptando, porque como é novo, tudo novo, então você vai vendo o que funciona, qual que é a conexão melhor ali com o seu público e você vai mantendo a constância de acordo com a adaptação que você vai estar tendo, né, claro? Com certeza. Não é assim? Então a sua mentoria é bem isso também, né? Com certeza, porque eu também tenho o slogan que quem treina se comunica melhor. Então, nada mais é quando você vai se posicionar, você também vai testar a sua audiência, vai testar aquilo que é mais confortável para você, qual que é a linguagem, como que você se conecta mais com o seu cliente. Então, isso é treino, é treino. Então, internet funciona porque é repetição. Não adianta você achar que você vai criar um vídeo um dia, mesmo que viralize, pode viralizar, mas você vendeu com essa viralização. Sim. Então, você precisa ter uma constância e uma estratégia. Então, quando eu trago também essa perspectiva da alta performance, porque eu falo tanto do meu lifestyle, que é o treino? Porque quando você pensa no digital, você precisa ter uma estratégia. E eu costumo dizer que é como uma planilha de treino. Você vai ter lá como que vai ser a sua progressão. Eu não começo pedalando 180 quilômetros para eu chegar na minha prova. Sim. Eu vou pedalar 20, depois eu vou pedalar 50, eu vou aumentando. Na internet funciona da mesma forma. E a comunicação também é assim. Sim. Nós recebemos no estúdio mulheres muito potentes, poderosas, que poderiam transbordar muito no digital. Né? Não digo nem com produto digital, digo compartilhando no próprio Instagram, né? E com bloqueios enormes, assim, em relação... E sempre que... Assim, para elas, até a fotografia... Ser fotografada é um pouquinho mais fácil, apesar de ter as que têm uma dificuldade maior. Mas ali, o ensaio é inteiro dirigido, então se torna algo mais confortável. Mas eu vejo uma dificuldade imensa em comunicação, em pegar o celular, gravar um vídeo, compartilhar. Não é nem compartilhar a rotina, compartilhar a expertise mesmo, tem tanto para transbordar. E você deve receber também, né, alunas e pessoas interessadas em se comunicar melhor, né? Você percebe que o auto-julgamento e a insegurança é o fator mais limitante hoje? Com certeza. Mas você só consegue lidar com esses bloqueios quando você se conhece. Então, o primeiro ponto que eu trabalho dentro da minha mentoria é a identidade. Esse é um pilar muito forte, porque essa foi a minha trajetória. Eu também não falo de nada que não funcionou para mim. Eu precisei entender quem eu era. Se eu não soubesse disso, eu estaria vendendo um produto jurídico. Sim. Então, quando eu entendi o que me movia, o que eram os meus valores, o que era importante para mim, aí então eu defini o meu produto. Então, quando você se conhece... Você vai ter o julgamento, gente. Não existe isso. Mas a gente tá se expondo. A preocupação delas maior é o julgamento das pessoas. Perfeito, mas as pessoas vão julgar. Vai julgar de qualquer maneira. E aí você tem que falar... Tem gente que vai gostar de você, tem gente que vai ter inveja, tem gente que vai falar que você é ruim. Só que você tem que continuar. Se você quer vencer na vida, você tem que fazer. Não tem outra escolha. Exatamente. O maior comunicador da história não agradou todo mundo. Sim, Jesus não agradou todo mundo. Então, você precisa ter clareza disso também. Quando você tem clareza de quem você é, ainda que você receba críticas, a gente estava falando isso antes de começar, sempre né? É da pessoa que não vai comprar de você. Não é sobre você. E não é a pessoa que vai comprar de você também, sabe? Às vezes a pessoa até quer, mas a crítica, ela não é sobre você, é sobre ela mesma. Exatamente. Quando a gente fala de pau, um espelho, né? É um espelho. A gente tá falando daquilo que tá dentro da gente. Então, quando você tem clareza, fala, tudo bem, talvez você possa ouvir uma crítica, trazer ali algo, que você fala, isso aqui faz sentido, eu posso melhorar. Porque você não tem a tua identidade abalada porque uma pessoa vai falar algo. Que pode ser que você não tenha, porque pode ser que alguém fale. Clarissa, seja menos. Para mim, a geminiana aqui, né, e sanguínea, pode ser que a pessoa fala, Clarissa, menos. E isso faz sentido, porque eu sou uma pessoa super expansiva, eu falo bastante, eu me comunico bastante. Pode ser que eu vá falar como um fleumático, isso não vai fazer muito sentido. Porque uma pessoa mais introspectiva, essa comunicação em excesso, ela pode ser um ruído na comunicação. Sim. Então, se a pessoa falar isso para mim, eu posso, realmente, pode ser que eu tenha falado demais, mas isso não vai abalar a minha identidade. Então, o fato é, se a gente vai para o digital, a gente vai se expor. E qualquer produto que a gente sempre está vendendo uma ideia, um produto, um serviço, a gente sempre está se vendendo. E aí, quando a gente vai para essa exposição,
No digital, realmente, a gente tem uma amplitude maior. Porque aqui nós estamos falando com... Nós somos 3 aqui. Mas quando isso vai para o digital, a gente vai falar com muitas pessoas. Então, obviamente, que isso amplia também a possibilidade de mais pessoas falarem. Mas tá tudo certo. Se você souber quem é, você não vai se importar. Então, o primeiro ponto para você trabalhar essas crenças e bloqueios é você se conhecer e saber os seus valores. Por que você está fazendo o que você faz? Eu adoro essa pergunta. Por que você faz o que você faz? O seu porquê. Qual é o seu porquê? Aí você vai lidar com isso de uma forma muito... Isso vai acontecer. Pode ser que em algum momento, no começo ali dessa exposição, você vá precisar lidar com isso. Mas com direcionamento, com conhecimento, você vai lidar com isso de forma... E vai evoluindo, né? Porque eu lembro a primeira vez que eu comecei a gravar na internet, tem uma fotógrafa que eu trabalho há muito tempo, a Bruna, e eu vi ela sempre postar. E isso, tipo, há 8 anos atrás. E eu falava, meu Deus, como que ela consegue falar tão bem? Como ela consegue, sabe, se comunicar desse jeito? E pra mim, aquilo era de outro mundo. Até que um dia eu acordei e falei, vou mudar tudo. E mudei tudo, e hoje eu vejo um vídeo que eu fazia há 8 anos atrás, tenho vontade de morrer. Mas assim, gente, eu precisei de um início pra chegar e me comunicar bem agora. Hoje eu consigo seguir uma linha de raciocínio desde o começo dos stories até o final. Mas nunca era assim. Antes eu me perdia, era péssimo. E hoje não. Então tem que praticar. Tem que fazer isso. Tem que iniciar pra você e parar com tanta autocrítica, né? Eu assim, ó, eu gravo. Se eu na minha cabeça... atingir ali o objetivo, que é passar a mensagem que eu precisava, eu não fico revisitando esse vídeo. Porque é normal, nós somos humanos, a gente vai reparar, ai, meu cabelo tá assim, ai, minha unha tá assim, ai, falei uma vírgula errada. Então, assim, eu, sinceramente, eu não olho. Eu tenho que postar, gravo, posto e pronto, que é isso que as pessoas gostam, porque elas veem que é algo de primeira, entendeu? Foi você. Errou, mas a pessoa, você não tá nem aí. Tipo, é normal errar. Com certeza. Quando eu gravo vídeo... com a Duda, né, faz os meus conteúdos, em 1 hora a gente faz 3 criativos. Ah, não tá ótimo. Nossa, zero autocrítica. Porque se eu começar, não é que eu não tenha, é que se eu começar a me criticar, eu não vou parar, entendeu? Sabe, a gente não, porque tudo que a gente foca expande. Se você focar nos seus defeitos, as pessoas também vão perceber. Então, quando a gente fala de comunicação, por isso que eu falo tanto de presença. O que é essa presença? Eu saber quem eu sou, o porquê que eu tô fazendo isso. Meu trabalho tem um objetivo. É isso que eu tenho que focar, não no que as pessoas vão pensar. Sim. As pessoas vão pensar alguma coisa. E quando a gente está muito preocupado, vou trazer algo polêmico aqui. Quando a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre a gente, isso é uma autorreferência. A gente se acha muito importante. Gente, cada um tá cuidando da sua vida. A pessoa pode até olhar. Ninguém tá nem aí pra você. Nem aí. A gente nem é tão importante assim. Eu adoro essa frase. Ninguém tá nem aí. Só vai e faça. Vai e faz. Todo mundo tá focado no teu. Então, assim, a gente não é tão importante assim. A gente é importante para os próximos. Mas a gente não tá falando só com essas pessoas. A gente tá falando quem são essas pessoas na fila do pão da tua vida. E a pessoa até pode olhar e falar, nossa, Felipe, o teu cabelo. Mas ela vai pensar isso 2 segundos, depois ela vai voltar pra vida dela. E você parou de fazer alguma coisa porque essa pessoa pensou 2 segundos, nossa, o cabelo do Felipe não está tão legal. E aí? Então, assim, é sobre nós. Sempre é sobre aquilo que a gente acredita. Vai fazer terapia. Isso é bom. Se conheça, autoconhecimento. Clarice, você tem um método, né, que se chama método Forma. O que é esse método? Qual que é o teu... sei lá, a estrutura, né, do teu método? Então, primeira coisa, porque quando a gente pensa, qual é a dificuldade da pessoa dela se expressar com a sua verdade, falar aquilo que ela acredita? Ela tá querendo falar por algum motivo. E por que ela não consegue? 100% dos casos é porque ela tem crenças limitantes, ou a sua autoimagem não está muito clara. Então, o primeiro pilar realmente é a identidade. Eu vou trabalhar, entender quais são os seus porquês, por que ela está querendo fazer aquilo, como que aquilo se sustenta. Primeiro, vou entender quem ela é e qual é o porquê dela. E como eu também sou psicoterapeuta, vocês sabem disso, então eu utilizo também essas estruturas de autoconhecimento para que eu possa trabalhar esses pontos da identidade com ela. E aí a gente desenha um plano estratégico, né? A jornada na advocacia traz esse olhar estratégico. Como que eu vou trazer essa essência dela? Aí entra, tudo bem, vamos trabalhar com as ferramentas dos arquétipos. Como eu vou fazer isso? Quem é o meu cliente ideal?
Qual é o meu produto? Para que eu possa traçar a planilha dela, o plano estratégico. E aí traz essa resiliência, esse olhar do esporte, porque não vai ser fácil. É muito legal, né? Porque quando a gente tava fazendo mentoria, você falou que a gente tem vários arquétipos, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de ser um pouco de sexy, eu gosto de ser meio engraçadinho. Então você pode usar isso tudo. Exatamente. Aventureiro. Então você pode usar tudo isso na sua comunicação para você prender o seu público. E ela me ensinou. Então você. Muito legal. Aí, além de a gente trabalhar, quando a gente fala dos arquétipos, né? A gente vai trabalhar essa comunicação imagética. Porque a gente, antes de abrir a boca, a gente já comunica. Então a gente não precisa falar para comunicar. Então, quando eu sento aqui, a minha postura, a minha energia, se eu tô com a energia baixa aqui, quem que vai acreditar? Então, assim, se o Felipe tiver com a energia baixa ali para cliente, muitas vezes a cliente tá com a autoestima dela abalada. Se você tiver para baixo, o cliente não vai comprar. Exatamente. Então, assim, a gente trabalhar essa comunicação não verbal é muito, muito importante. Então, a gente trabalha, assim, essa ferramenta, entender dos arquétipos. E aí eu trago os arquétipos a partir desse posicionamento. Então, não é só sobre ser você, é como você vai trazer a sua essência para falar com o teu cliente ideal. Porque, mais uma vez, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, essa é a estratégia. E quando eu falo de oratória, dentro da minha metodologia, eu vou usar também as energias arquetípicas. Então, a gente pega as energias, porque cada arquétipo comunica de uma forma. Então, eu vou trazer 6 principais energias desses arquétipos para trabalhar a sua oratória, para que a gente possa fazer uma senoide. Aí a gente trabalha uma estrutura bem específica, porque quando a gente pensa em comunicação, eu preciso gerar uma sensação, uma emoção. Por que às vezes a pessoa nem abre a boca e a gente para assistir um vídeo? Alguma coisa comunicou. Então, é como a pessoa faz a gente se sentir, exatamente. Né? Então, quando você utiliza essa estrutura na sua oratória, você vai conduzir o seu cliente a se sentir de uma determinada forma. Então, a gente faz uma jornada na nossa apresentação, na nossa comunicação. É muito legal. Até a gente falar, então, Karina, tudo bem? Eu quero te apresentar o meu produto. Aí você já está pronta, né? O Diego faz isso também. Então, você vai perceber. Todo mundo que está dando uma palestra, que vai fazer uma live, que vai fazer uma conversa, ela vai usar essa estrutura. Vai saber utilizar o tom da voz dentro da energia arquetípica. É que depois de um tempo, isso tudo vira tão natural que você nem pensa, você só faz o negócio que dá certo, entendeu? Porque você vai comunicar. Então, quando você usa a estrutura do arquétipo, por que os arquétipos se fala tanto disso? Porque são perfis de comportamento que estão presentes no inconsciente coletivo. Todo mundo tem isso. Então, quando eu uso essa energia e eu consigo acionar o teu inconsciente, você nem vai saber por que eu tô prestando atenção. Então, quando eu falo, olha, presta atenção aqui que eu vou ensinar para vocês 6 energias que vão fazer a sua comunicação ser muito mais potente, para você vender muito mais. Sim. Então, isso aqui eu já usei energia arquetípica do mestre. Então, quando eu falo, presta atenção, eu trago a minha autoridade, eu vou te ensinar. Existem algumas palavras-chave para isso, algumas técnicas. Não, eu acho muito legal. E assim, ó, trazendo para a parte prática tudo isso, por que as pessoas investem, né, numa mentoria de comunicação, num ensaio fotográfico, numa consultoria de estilo? Porque a gente quer vender mais caro. A verdade é essa, com né? certeza. A gente quer transmitir essa autoridade a ponto do público te escolher. E ontem eu falei sobre isso no Instagram. E eu achei bem importante. Que eu tenho percebido no meu dia a dia, nas minhas vivências e nas minhas vendas. E tenho cada vez trazido isso mais para minha vida e internalizado mais isso. O cliente low ticket, ele te consome muita energia. Ele te questiona o tempo inteiro, ele quer saber detalhes, ele quer... O high ticket, ele te escolhe antes de pedir a tua proposta. Sim. Isso eu percebo de uma forma muito clara nos meus atendimentos. É que daí então, não é preço, né? Daí ele escolhe você pelo seu trabalho. Isso, o cliente low ticket, high ticket, ele te observa por muito tempo antes de pedir uma proposta. Ele é um cliente silencioso. Então, ele presta atenção na tua ambiência, na tua comunicação.
no que você está vestindo, como você está posicionado, na sua foto de perfil. Então, de novo, aí, o posicionamento. As pessoas ainda não estão atentas e não estão ainda dando a devida importância ao posicionamento. Concordo. O posicionamento, ele fecha a venda antes de você precisar entrar em contato com o cliente. Antes de abrir a boca. Antes de abrir a boca. Abrir a boca é 7%. Sim. O seu posicionamento, a sua imagem é 58%. É muito. E as minhas vendas high ticket, Clarice, a cliente entra em contato comigo, se apresenta, pede a proposta e ela já me dá uma devolutiva com o pacote escolhido. E normalmente é o pacote, obviamente, high ticket, né? Meu pacote melhor. Sem questionar. E não porque eu acho que é errado a pessoa questionar. Claro, você tem dúvida. Porque às vezes a pessoa, você vai precisar mostrar o seu valor. Aqui entra mais uma vez a comunicação. Você vai comunicar com a sua imagem, mas às vezes, aí depende do perfil de comportamento. Mais uma vez, uma estrutura que eu uso dentro do meu método, que é saber dos temperamentos. Então, quando eu vou comunicar com uma sanguínea, então olha aqui como é que é a fluência. Agora, quando eu vou comunicar com um fleumático, eu preciso falar, o fleumático, ele precisa de mais informações. Então, não é que ele não te comprou pela tua imagem, mas ele vai precisar de um argumento mais. E não que seja errado, tá, gente? Não entendam que eu tô falando que cliente low ticket pergunta mais e o high ticket. Não, são temperamentos, assim como a Clarice explicou. Mas, na grande maioria, tem uma diferença, porque até os questionamentos são diferentes. Não são questionamentos muito técnicos, são os questionamentos que a gente vê, assim, que a pessoa está muito preocupada com o preço. O preço. Aqui, então, vou trazer um ponto bem importante dentro da comunicação. A comunicação para um produto low ticket e a comunicação para um produto high ticket são completamente diferentes, porque a motivação do cliente é diferente. Então, quando a gente fala de comunicar de forma estratégica, eu vou sempre o que eu vou falar para o meu cliente para que ele possa ser convencido que o meu produto vai resolver o problema dele. Ou eu vou falar sobre a dor que ele sente, ou vou falar sobre o desejo. Isso aqui vale ouro, eu só falo dentro da minha mentoria, mas eu vou entregar isso aqui hoje. O cliente, o low ticket, você vai sempre pegar ele pela dor. Você vai falar. Então, sempre nos seus conteúdos, você vai falar sobre a dor. Ótimo, qual é a dor que o seu cliente... Anota isso. Você vai falar, você vai criar um conteúdo. Qual é a dor do seu cliente? Meu cliente, ele é tímido, não consegue falar. Eu não falo isso no meu conteúdo. Por quê? Eu falo com o cliente high ticket. Eu vou falar muito mais sobre o desejo. O que ele quer? Que ele quer ter segurança. Ele quer ganhar mais. Você sabe que ontem uma cliente resumiu isso muito bem durante o atendimento. Ela estava contando que ela fez uma maquiagem com um maquiador famoso de São Paulo, que atende pessoas muito famosas, e custa R$3.000 a maquiagem, que é muito acima do mercado. E ela detestou a maquiagem. Mas qual foi o problema para ela? Ela não ter gostado do trabalho, não foi o preço, não foi o valor. Então, o cliente high ticket está preocupado com a entrega. Com o resultado. Com o resultado. Então, você sempre precisa também, na sua comunicação, eu posso falar, eu também não falo, estou falando aqui porque você me perguntou sobre a minha metodologia, mas o que eu abordo no meu conteúdo? O resultado que o meu cliente vai ter com o meu produto. Então, aqui é a estratégia. Eu vou falar muito mais sobre desejo. Então, quando você faz um feed, que você tem as suas fotos bonitas, a pessoa olha e fala, nossa, eu quero ser a Clarice. Então, a gente também ou a pessoa quer ser, ou ela quer ter, ou ela quer fazer a mesma coisa que você. Isso aqui também vale ouro. Sim. Então, o que você não vende só a sua imagem, é um lifestyle, é um geral, igual você com o seu Ironman lá. Cara, eu me conectei total, porque eu queria fazer um triatlon também. Esses dias eu até falei em público, porque lembra que eu falei pra você? Eu queria fazer, só que, gente, não deu pra mim. Eu não sei como essa mulher conseguiu treinar e fazer, porque eu tentei e eu não tinha horário, não dava pra fazer todos os treinos, assim. Então, eu me conectei com ela por conta disso também. Depois que ela fez a prova, que ela falou, tô treinando. Jesus, olha, eu faço assim pra mim. Ela mudou minha percepção sobre ela, foi muito maior agora, assim. Como que fala? Eu te admiro muito mais. Legal, muito mais. Obrigada. Mas nós conversamos sobre isso, né, Clarice, essa semana. Então, assim, quando a gente fala, você falou um ponto, olha, não vai ser... Você tirou a foto, você escolheu a roupa perfeita, aprendeu a falar, o teu resultado pode demorar. Então, aqui entra a disciplina. Então, isso também faz parte da minha metodologia. Porque eu vou ser clara, também não foi fácil.
Então, assim, eu comecei a criar conteúdo no digital, costumo dizer que quando eu cheguei no digital, tudo ainda era meio mato. Tinha algumas trilhas, mas era tudo mato. Então, também, se você pegar meus vídeos lá de 8 anos atrás, você vai se surpreender. Por isso que eu digo que comunicação é treino. É treino. Então, é disciplina. Você vai fazer uma vez, você vai falar, olha, esse vídeo não conectou. O que eu preciso ajustar? Por que eu ainda não conectei com o meu cliente ideal? Porque as pessoas falam muito em viralizar. Mas viralizar, será que você está falando com o seu cliente ideal? Então você vai. Não adianta de nada. E eu nem quero ter muita gente. Eu quero falar com o meu cliente certo. Porque eu quero cobrar muito bem pelo meu trabalho. Sim. Porque, veja, só na advocacia, eu trabalho com direito de família só resolvendo conflitos de alta tensão. Então eu tenho que ter estratégia e tenho que ter comunicação. Só da advocacia são mais de 20 anos. Eu comecei a atuar antes de me formar. Então, aí como advogada são quase 19 anos, mas eu comecei a trabalhar muito antes disso. Aí eu sou bailarina, eu também trabalho ali desenvolvendo disciplina, dou aula, tenho que conhecer o meu corpo, eu tenho que conhecer como eu funciono, vou utilizar outras ferramentas. Também me formei psicoterapeuta, olha só quanta coisa eu investi. Eu não acho que o meu produto vale pouco. Só que como que eu vou demonstrar para o meu cliente que o meu produto vale tudo aquilo? Não é só a minha formação, porque conhecimento é commodity. É sobre você. Como que eu vou comunicar para o meu cliente tudo que eu sou, tudo que me transformou, mostrar para ele que essas ferramentas que eu tenho aqui vão transformar ele da mesma forma. Essa é a estratégia. Agora eu tenho uma pergunta muito importante. Nossa, a gente já está seguindo um outro caminho aqui, né? Eu avisei. A gente começa só com a primeira pergunta, depois, só vai. Eu avisei que seria assim. Mas tá ótimo. Não, nós estivemos num jantar essa semana e me chamou a atenção uma coisa que você falou. Você já tinha me falado pessoalmente, mas achei muito interessante. Que a primeira vez que você me procurou há anos atrás, o meu perfil chamou a atenção e você já imaginava que não era barato. Exatamente. Você já comunicou. Me faz essa análise, fala um pouquinho mais assim para mim. O que chamou a atenção e o porquê que você teve essa... Ali, a forma do teu perfil também, a gente não precisa criar muito conteúdo. Mais uma vez, aqui entra estratégico, a gente precisa ser estratégico. Não falar com todo mundo e não é sobre volume de conteúdo, é sobre estratégia. Então, ali, quando você trazia as suas fotos, as melhores fotos, você estava comunicando algo. Você estava comunicando, então outra coisa. Qual é o perfil do seu cliente? O perfil do seu cliente, então quando você mostrava a foto das clientes, se eu entrasse no perfil delas, talvez você não vai postar ali no teu perfil a foto de todas as suas clientes, mas você postou das melhores. A média, as melhores. Sim, então isso é estratégia. estratégico. Então o que isso me comunicou? Isso aqui vale muito, vale mais caro do que a média do mercado. Então, aí eu falei, bom, ainda não estou no meu melhor momento, vou esperar a hora que eu tiver ali esse valor maior para investir nisso, eu vou fazer a foto com a Karine. Então, eu fui no momento que realmente falei, acho que eu vou conseguir pagar. Que legal. E uma palavra que você usa muito e eu gosto muito também, compartilho, é ambiência. Né? Eu costumo sempre compartilhar minha ambiência também. Né, com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou jantando, com quem eu estou conversando. Também comunica. Com quem estou em network. Isso, para mim, faz muita diferença. Muita diferença. Eu costumo dizer que a visão é maior do que o dinheiro. Se você souber, quando você acessa um ambiente de alto valor, você vai acessar a visão que aquele ambiente tem. A visão daquelas pessoas que proporcionaram esse ambiente. Então, quando eu te levo para um jantar, te convido, eu sabia que você ia acessar uma visão. Então, ainda que você não feche um negócio, você já acessou. Aí eu digo, não tem como você desver aquilo que você já viu. É exatamente isso que eu ia falar agora. Eu e a Clarice, a gente se comunica por... exatamente isso que eu ia falar. Não tem como desver. Não tem como... assim como dizem pra bebida, né? No mundo dos vinhos, que eu gosto muito, o paladar não retrocede. E realmente, né? Você experimentou um vinho bom, assim, o outro já fica inferior, né? Você melhorou de vida um pouco, ferrou, meu filho. Porque você nunca mais... Não, um parâmetro... A última viagem que eu fiz com a agência da minha amiga e foi pra África do Sul e foi tudo luxo. Gente do céu.
Hoje em dia, agora eu não consigo mais viajar como eu viajava antes. Não tem como, agora é só hotel 5 estrelas, eu tô ferrado. Por isso que eu tenho que trabalhar de segunda a segunda pra pagar os luxos, porque não tem como. Não tem como. Porque daí você vai ter uma outra experiência, você vai ficar frustrado. Agora, se você não tem uma experiência próxima ou igual, você fica frustrado, não é aquilo que você quer mais, né? Quando você consegue, numa ambiência, acessar aquela visão, você consegue isso aqui também está dentro do meu método, o Felipe já sabe disso. Quando você acessa a visão, você faz a pessoa se sentir naquele lugar. Então, isso aqui é muito poderoso. Lembra que a comunicação é para que a gente estimule a pessoa a sentir algo, a gerar uma emoção nela. Que é isso, a pessoa nunca compra um produto. Ela não compra uma ideia, ela compra um produto, um serviço para resolver algo dentro dela. Então, eu preciso fazer que ela sinta que aquele meu produto ou meu serviço vai resolver o problema dela. Então, ela precisa visualizar. Então, o poder da ambiência é esse também, porque eu acesso uma ambiência, ainda que eu não venda um produto de 100 mil reais, mas eu tenho certeza absoluta que isso é possível. Porque eu já vi isso se materializar. Entende que existe, né? Que tem um mercado, porque senão a gente fica muito limitado, né? Exatamente. Sair da bolha. Sim. Claro, e você acredita que a forma de se vestir impacta a oportunidade que uma pessoa tem ou não? Isso certeza. É óbvio, mas né, eu quero que você fale mais sobre isso. Dê a sua visão. Isso. Se você já sentiu alguma coisa em relação aos mentorados, que eles não se vestiam bem depois, tudo mudou a partir do momento que eles começaram a prestar mais atenção nisso. Sim, porque isso comunica, né? Então, se eu estou vendendo um produto de high ticket, eu não posso aparecer de qualquer jeito. Vou trazer aqui um exemplo do quanto isso impacta. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu fui muito sem conhecimento, só entendi que ali existia algo que eu precisava explorar dentro do mercado digital. E eu tinha vindo do CLT como advogada. Eu falei, bom, aqui é o meu Instagram, eu falo do jeito que eu quiser. Pergunta se eu vendia um produto. Eu só vendia produto barato. O cliente que chegava no meu perfil ali, cliente pagar R$1.000. Hoje eu fecho contrato de R$200.000. Então, uma diferença gritante. Por quê? Porque quando eu entendi o poder da imagem, que a minha roupa comunicava, que o meu cabelo, que os acessórios... Olha, o poder dos acessórios a pessoa não sabe, né, Felipe? Sim. Faz muita diferença, porque transmite... Tudo está comunicando. Então, a forma do meu cabelo... Então, quando eu venho com o cabelo preso, eu já fiz aqui podcast com o cabelo preso. Eu tinha uma comunicação. Eu estava comunicando, talvez o meu cabelo com uma estrutura mais reta, eu estava comunicando mais autoridade. Quando eu solto o meu cabelo, eu estou trazendo um pouco mais de conexão. Então, tudo comunica. Então, a forma da roupa comunica. Se eu estou usando uma alfaiataria, uma roupa mais... Eu estou comunicando. Então, isso é um poder muito forte. Então, dentro do meu direcionamento, às vezes a gente encontra dificuldade. Porque a pessoa chega como eu, falando, eu vou falar do jeito que eu quiser. Não vai conectar com o seu melhor cliente, com certeza. E, às vezes, a gente tem que se adaptar também, né? O nosso perfil, porque assim, eu vejo que eu tenho muitas clientes e cada uma curte alguma coisa diferente em mim. Umas gostam de mais alfaiataria, então eu me visto sempre de uma forma diferente para eu conseguir me comunicar com todas e todas ter um pouquinho de conexão comigo. Então tem dias que eu tô super esportivo, tem dias que eu tô Mas você tem um estilo muito claro, mesmo que você transite, né, entre conceitos, o teu estilo é muito teu, né? Isso é importante. Identidade, que é a minha mais essência, uma vez. exatamente. Então a gente não precisa se tornar outra pessoa. Então, eu também, apesar de vir de uma profissão formal, eu tenho outras coisas que me motivam. Veja, eu também já era um pouco artista. Então, eu também sempre gostei de trazer algo diferente, de ser disruptiva até na minha forma de vestir. Eu lembro que uma vez eu fui numa nutricionista e ela falou, nossa, eu pensei que você trabalhava com marketing. Olha, hoje eu estou aqui falando sobre comunicação, porque eu já trazia algo diferente. Então, quando eu falo ali também dos arquétipos, que a gente vai trabalhar uma tríade, 3 arquétipos ali para você comunicar o seu cliente ideal, eu vou trazer a essência, mas eu vou trazer a estratégia ali também. Como que eu vou trazer esse disruptivo, que é da minha essência, para eu falar com o meu cliente. Então, hoje eu já, né? Antes eu usava lá um coque, lá, o cabelo meio... Não, achava que não precisava. Hoje eu já tomo mais estrategicamente. Eu vou trazer um cabelo mais clássico, um cabelo mais solto. Sim. Depende da forma que eu quero comunicar. E outro ponto importante que eu sinto em mim é quando a gente tá bem vestido para nós mesmos. Exatamente. Né? A minha postura muda, a forma como eu ando muda. A sua presença. Então, quando eu falo de presença. Se você não tá se sentindo bem, se você não tá
tá se sentindo bonito, como é que você vai abrir um vídeo e vai achar que a pessoa do outro lado vai sentir aquilo que você tá falando? Então, e partindo do princípio, Clarice, que princípio da verdade, né? Da essência. A gente precisa, claro, ter as estratégias que tem na tua mentoria, que tem na estratégia quando a gente fotografa, quando se veste, mas o mais importante de tudo é ter verdade, né? Então, se você não se sente bonita, né, não vai ter coerência. Então, você pode ter um texto lindo, uma oratória linda, mas se você está falando sobre conexão, como é que você não está se sentindo? Como é que você acha que vai conectar com outra pessoa? Então, isso é muito importante. Eu vejo que tem muitas clientes que vêm com uma persona, o marketing manda, você vai lá, faz todo o trabalho e não adianta nada você vender uma imagem pela internet, você linda, maravilhosa, toda montada e a cliente chega no seu consultório ou no seu escritório, você toda outra pessoa, gente. Não adianta a pessoa ficar. Talvez ela vai comprar no primeiro momento seu ali, porque já tá lá, já pagou, porque você vendeu uma outra ideia dela. Chega e tem uma outra pessoa. Gente, não conecta. Ela vai uma vez só e depois um beijo, tchau. Não adianta. Você tem que ser a mesma pessoa que você vende. Entendeu? Tudo é sobre você. Tudo, exatamente. Assim, então, aí a gente traz para esse universo digital. Muitas pessoas têm até um pouco de preconceito. Só tem gente. Como é que eu vou falar? Pessoas. Supérfluo. Não, pessoa que quer enganar os outros, só quer vender. Tem, mas por que essa pessoa vende? Porque ela tá usando o poder da comunicação a favor dela. Ela não tem a entrega. Aí você que tem entrega, vem aqui e acha que você vai falar de qualquer jeito. Aí essa pessoa que não tem todo o teu conteúdo, não tem os seus valores, né? Lembra do seu porquê? Os seus valores são importantes. Para que você está fazendo isso? Essa pessoa certamente só está pensando no dinheiro, mas ela vai vender uma vez. Agora, a Karina sabe muito bem. Quantas fotos eu já fiz com você? Já tô aqui planejando a próxima. Por quê? Porque se você tivesse vendido uma imagem lá, olhei o teu perfil, nossa, que legal, e você não tivesse me atendido nesse patamar do high ticket, eu não teria voltado. Então, isso é muito poderoso. E essa construção com o cliente também, né? Que tem que ter essa conexão. E outro ponto importante, inclusive isso que o Felipe falou, e que eu defendo também. Existem duas construções diferentes de marca pessoal, na minha visão. Dois tipos de clientes. Aquele que está completamente perdido em relação a estilo, ao que gosta, ao que não gosta. E daí eu indico uma consultoria antes do ensaio, porque é muito importante que a pessoa tenha algumas peças justamente para o dia a dia, porque não adianta o Felipe ir lá fazer a produção de moda no ensaio, e daí ela sai dali, continua perdida, e assim, na imagem ela está impecável. Acontece muito mas isso, ela né, não entrega esse resultado visual para o cliente dela, né? Exatamente. Uma coerência. Isso. E existe a cliente que já tem uma clareza, tal, e daí sim, a consultoria de moda no dia ali, tudo bem, porque a pessoa já sabe o que quer, tem um guarda-roupa imenso em casa com peças, né, legais, ainda assim, às vezes tem algumas peças chaves que o Felipe vende, né, mas, então, assim, se não tem clareza, primeiro precisa resolver um problema, né? Que é ter clareza sobre quem é. E, enfim, na verdade, esse marca pessoal é muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Então, assim, você precisa se conhecer. E, assim, quando a gente... Por que aí, muitas vezes, a pessoa vai fazer a consultoria com o Felipe, ou faz a foto, né, melhor dizendo, no dia ali, só a consultoria do Felipe, e daí no dia a dia ela não tem a mesma imagem. Isso vai gerar um ruído. Total. Então, assim, quando a gente fala de uma comunicação magnética, é porque existe uma coerência na minha imagem, na minha postura, na minha energia e na minha comunicação verbal. Então, ainda que eu falasse muito bem, já por ser advogada, eu estava gerando ruído na minha comunicação, porque eu achei que eu podia trazer alguns elementos ali que eu ia falar com o meu cliente ideal. Não. Então, eu estava falando com o meu cliente que não pagava o valor que eu já entregava. Eu sei o resultado que eu gero na vida dos meus clientes jurídicos. E sei também do valor que eu gero para o meu cliente, para o meu mentorado de comunicação. Então, eu preciso ter uma coerência para que eu possa comunicar isso de forma clara para o meu cliente. Sim, é muito importante. Eu já conversei isso com você e um dia que fique registrado, vai sair do papel. Porque a minha visão de marca pessoal e de imagem estratégica, né, conversamos inclusive quando foi feito o convite para você participar, porque eu vejo de uma forma muito ampla e cada um com uma visão muito diferente. Mas eu vejo além de nós. Para mim entra nutricionista, entra psicólogo, entra médico, meio porque que um lifestyle, né? tô falando assim de um case muito específico
de uma pessoa muito específica que é perdida 100%. E daí é um trabalho muito profundo. Muito profundo. Então, a comunicação, o posicionamento, comunicação visual, comunicação, ela precisa trabalhar. Então, por que eu trago também, mais uma vez, meu lifestyle? Então, eu falo da presença, da energia. Então, vocês também treinam. Quando você treina, como é que você se sente? Eu, quando faço um treino de 150 quilômetros, eu falo, eu sou muito boa. Meu Deus. Eu sou, cara, eu conquisto o mundo. Depois que eu termino uma prova de Ironman, eu falo, meu Deus, eu consigo fazer qualquer coisa. Se eu trago isso para minha imagem, para minha comunicação, isso é muito valioso. Muito valioso. Sim. Então, sim, existe essa amplitude. Então, se você se alimenta mal, sua pele não vai ser tão boa. Você também está comunicando. O que você está comunicando? Então, a alimentação. Então, assim, o seu treino, né? Seu corpo. Você quer falar com o cliente ideal, cliente que paga bem. Então, como que você vai se tornar? Eu costumo dizer que a gente atrai o cliente que a gente é. Qual é o cliente que você é? Eu tô muito bem, então. Graças a Deus. Tô gostosa pra caramba. Então, beleza. Então, você vai... É esse público que você vai atrair. Então, assim, eu quero falar com pessoas que sejam mais resolvidas. Eu preciso ser mais resolvida. Não, mas eu digo pelo público que eu tenho. Então, se for essa lógica, nossa, tô maravilhosa. Mas isso é real. Você vai ver quando você vai fazer o teu processo. E, às vezes, você se conecta com a pessoa porque a pessoa se inspira em você. Muitas clientes chegam até mim... e começam uma dieta, porque eu tenho uma vida muito regrada de dieta, de treino. Eu treino todos os dias, se eu conseguir 7 vezes na semana. Então, eu vejo que eu consigo me conectar com essas pessoas que estão perdidas, mas elas veem em mim algo que faz elas mudarem. Então, isso é muito legal também. É a tríade: ser, ter ou fazer. Eu quero fazer as comidinhas, igual eu já falei, Felipe, posta mais receitas. Eu acho mas máximo. Não tem tempo, é muita coisa para fazer já. Então, eu quero fazer como o Felipe. Então, a gente precisa trazer isso na comunicação também. E isso das minhas viagens, que eu adoro viajar, né? Todo mundo sabe. E isso também conecta demais. Sim. As clientes, às vezes, elas não querem nem comprar, elas só vão lá no meu espaço pra... falar da viagem, e claro que vai sair com roupa, né? Mas assim, não é o intuito principal, é pra ir pra conversar mesmo. Então tem essa conexão, sabe? Então eu vejo que as minhas viagens sempre são um investimento. Exatamente. Não é tipo, tudo bem, viagem é um gasto, mas é um super investimento que me dá muito retorno. Com certeza. Sabe? Posicionamento, inclusive. Posicionamento e estratégia. Então assim, eu mostro o triatlon só porque eu gosto. Não, porque eu comunico a minha força. Exato. Eu comunico algo, eu comunico essa força. Nossa, aquela foto que você tem no teu perfil, que você tá batendo na água, assim... Foi a primeira prova de Iron que eu fiz. Aquilo é de uma força. É força. E aqui, então, exatamente aquela isso que eu quero... Aquela foto é puro arquétipo, então, a pessoa olha lá... Você sente a energia da foto. Fala, eu quero isso pra mim. Eu quero ser assim. Eu quero essa força. Então, isso é muito forte. Porque quando eu vou em eventos, as pessoas, assim, elas se conectam de uma forma, falam, meu Deus, como assim? Eu quero... Como que você faz para se comunicar desse jeito? Então, a minha comunicação ela é baseada em quem eu sou. Aquilo é o que eu vivo. Então, eu mostro isso no meu perfil. É uma história. Mas isso me... Então, o que eu quero mostrar para o meu cliente? Eu preciso que ele seja autoconfiante. Então, uma foto daquela mostra a minha força, a minha confiança, né? E é muito legal para quem tá começando, vai começar a fazer isso, de aparecer mais nas redes sociais, você tem uma história, então você precisa mostrar a sua história. Quem você é? Você gosta de esporte? Você vai começar a não mostrar só o seu trabalho. Vai ter que mostrar o seu trabalho, mas o que você faz para você se conectar. Então, você tem uma história toda atrás, não é do zero, vou começar a postar. Não, você tem uma história, então você vai ter que incluir toda a sua vida, o seu lifestyle, na sua trajetória ali online. Agora de aparecer mais. Perfeito, Felipe. Porque assim, mais uma vez, pessoas compram de pessoas, elas não compram uma técnica, elas não compram o meu método, elas compram quem eu sou. Então, eu não sou só comunicação e só advogada. Eu tenho algo por trás. Aí, quando eu trago, o que eu quero... Então, eu trago isso de forma estratégica. Não é que a gente vai mostrar qualquer coisa. Já falei, Sim, então, assim, a gente vai... sei lá, vai numa festa, ficou alegre. Sim. Talvez isso não faz sentido. Isso vai gerar um ruído na minha comunicação. Não é que eu não vou mostrar quem eu sou, mas eu vou mostrar porque eu quero me conectar. Então, quando o cliente está comigo, nós já temos uma intimidade, já nos conhecemos, a gente conversa sobre mais coisas. Então, eu tenho essa liberdade com você. Agora, num primeiro momento, porque eu realmente preciso trazer esse cliente comigo, para eu poder mostrar tudo aquilo que eu sou. E nós estamos sendo julgados o tempo inteiro, né? Exatamente. Não adianta, tem pessoas que são meio negacionistas, é viver de imagem. Não é, nós somos julgados por detalhes. Então, assim, a gente tem que usar de forma positiva isso e não ficar revoltado. Não adianta ficar brabo, ser julgado também. Todo mundo é. Então, assim,
É legal você falar isso, porque quando a gente fala de estratégia de venda, de funil de venda, a gente tem alguns funis. Então, o cliente high ticket, vou trazer aqui um gold aqui para vocês, um ouro aqui também. O cliente high ticket não levanta a mão. Muitas vezes ele não vai chegar para você. Esse cliente está lá, te acompanhando. Ele é silencioso. Ele é silencioso. Eu tenho que ter uma estratégia para falar com ele. Muitas vezes a gente faz uma leitura, fala, ó, o meu produto vai resolver um problema que eu consigo identificar. Eu sou especialista nisso, obviamente, que eu tenho um olhar muito mais apurado para saber que o meu produto vai resolver um problema do cliente. E eu vou falar com ele lá no direct. Oi, Karina, tudo bem? Vi que você chegou aqui no meu perfil e achei legal. Vamos conversar. A pessoa nem responde, ou a pessoa responde de forma mal-humorada. Porque a pessoa me julgou. Fala, quem que é Clarissa para vir aqui falar comigo? Então, assim, quando a gente para de julgar, mas por que essa pessoa me julgou? Mais uma vez, a gente é o cliente que a gente é. Então, se eu estou julgando o tempo inteiro, as pessoas vão me julgar também. Eu acho isso muito poderoso. Eu e a Karina, eu vejo que a vida é além do material. O que eu estou plantando? Não tem como eu plantar batatas e colher cenouras. Exatamente. Então, assim, as pessoas vão julgar, mas talvez, se eu julgar menos, eu também vou receber isso da vida. É porque é isso que eu estou plantando. Porque isso é da nossa natureza humana. Então, o que eu estou alimentando? Eu posso olhar a pessoa, ver que ela tem um problema, que ela está agindo de alguma forma, mas quando eu tenho um olhar de empatia, eu falo, o que será? Por que essa pessoa reagiu assim comigo? Ao invés de eu julgar ela, falar ela é mal educada, falar, acho que ela está sofrendo. Mas você sabe que eu tive um exemplo desse no estúdio e eu tenho essa visão sobre as pessoas, assim, que sempre, na verdade, é mais sobre elas do que sobre nós, né? Exatamente. Uma vez eu recebi uma cliente e ela estava se produzindo, ainda eu fui cumprimentá-la. E ela foi super ríspida comigo. Eu não tô acostumada com isso, porque normalmente as pessoas que estão ali comigo querem muito estar ali e estão muito felizes, né? E ela me falou uma frase assim que eu não esqueci. Ela falou assim: não espere muito de mim, tá? Porque eu não vou conseguir entregar, nunca fiz fotos. Mas não falou de uma forma simpática, falou de uma forma meio atacando, assim. Eu falei, mas não cobrei nada, né? Mas fiquei quieta e saí. Fui esperar ela terminar de se arrumar. Quando ela chegou no estúdio, mas assim que eu cheguei no estúdio sem ela, eu já comecei a pensar, falei, cara, não é comigo, não fiz nada, né? Sim. Não tem sentido ela me tratar assim. Ao longo do ensaio, eu conquistando a confiança dela, mostrando o resultado, ela começou a se abrir. Ela tinha um trauma enorme em relação à fotografia. Ela foi exposta no trabalho dela. Eles receberam fotógrafos, né, que vão lá, faz foto de todo mundo, assim, algo mais básico. E as fotos foram sem edição, sem nada, subiram para a nuvem né, algum programa da empresa e todo mundo teve acesso. E tinha fotos que ela tava vesga, que ela tava... E aquilo viralizou na empresa, tipo, começavam a mandar... Virou meme. Virou meme. Coitado. E ela ficou assim com um super trauma. E ela me procurou porque ela tinha, eu não lembro hoje se era uma palestra, alguma coisa, ela precisava de um retrato profissional. Então ela foi só pela dor, ela não queria estar ali. E ela, assim que ela me viu, ela já foi se justificando, tipo assim, você nem espere de mim, porque... Mas foi agressiva, mas é porque como ela estava se sentindo. Mas já foram caindo as minhas fichas, assim, já ao longo do ensaio. E ela, né, foi se justificando. Resultado, essa cliente... Quando ela recebeu as fotos, ela nem chegou a selecionar. Não porque ela não gostou, porque ela amou tanto que ela pediu todas as fotos sem edição. Então, assim, isso, cara, é muito poderoso, né? E justamente, eu tive essa sensibilidade de entender ali que não era comigo, porque daí, o que eu poderia ter feito? Eu poderia já ter ali Você me conhece, sabe que a minha personalidade... a gente já é do bate-pronto ali, eu já poderia ter... Sanguíneas. Ter me armado também contra ela, e claro, iria atender de forma profissional, mas não iria me envolver. Mas não, já levei pro outro lado, sabe? Entendi que não era comigo, e realmente não era. Era com ela 100%. Essa conexão que a gente gera com o nosso cliente, é porque a primeira coisa que a gente deve fazer é se importar. Se eu tenho um propósito, o meu porquê, eu devo me importar. Porque uma pessoa, todo mundo está resolvendo alguma coisa na sua vida. Sim. Então, quando eu me importo verdadeiramente, quando eu tenho uma escuta ativa, o que ela estava te comunicando? Uma dor. Você falou, peraí, tem alguma coisa ali, não é comigo. Ela estava ali comunicando uma dor dela, não era sobre você. Então,
Empatia tá um pouco, né, viralizado, prostituída essa palavra. Sim. Mas eu acho que essa postura da gente se importar verdadeiramente com o outro... Sensibilidade mesmo, eu né? acho assim, né? Imagina, a pessoa escolheu você entre muitos. Ela falou, não, vou fechar com ele. Então, o mínimo que você tem que dar é o máximo. Porque, assim, a pessoa espera bastante. Ó, amanhã eu vou fazer um pré-wedding. Né? É um casal e eles estavam super inseguros e me mandaram um monte de referência, não sei o que, aquelas referências horrorosas. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí eu conversei com eles e expliquei, gente, daqui 10 anos, 15 anos, vocês vão olhar essas fotos com essas roupas e vocês não vão gostar. Vão pra algo mais atemporal. Daí eu mandei as referências. Eles falaram, nossa, é verdade, nada a ver. E daí queriam fazer foto na canaleta de ônibus. Eu falei, gente. Daí eu expliquei, sabe? E daí, não. Falaram, nossa, bem isso que a gente queria mesmo. Então, você se importar, não é? Eles queriam aquilo, só que se eu fizesse aquilo, eles não iam gostar daqui 10 anos. Então eu me importei e fui claro, olha, daqui 10 anos vocês vão ver essas fotos com outros looks e vocês vão se gostar. E vai ser uma coisa pra sempre, porque eu espero que vocês fiquem casados pra sempre. Então, quando vocês olharem isso daqui 20, 30, 40 anos, você fala, nossa, nós estávamos muito bonitos e tudo foi pensado. Então, eles aceitaram e agora ficaram muito mais tranquilos depois do profissional explicar tudo pra eles, é assim que funciona. Mas nós não podemos, Fê, nós não podemos tratar como ordinário que é extraordinário. Então, essa visão que você tem é uma visão sua. Muitas pessoas não têm essa clareza realmente. Então, vai do profissional fora da curva. Exatamente, isso que eu ia falar, porque você é o especialista. Exatamente. Não é o cliente. O cliente, se ele soubesse o que você sabe, ele não precisaria de você. Não, e olha que engraçado. Sentido. Daí ontem eu mandei assim, gente... mandei lá no grupo. E o plano B, se chover? Não tem plano B. Eu falei, como assim? Você não falou com o fotógrafo? E se chover, o fotógrafo não viu? Você tem plano B? Não. Eu falei, gente, a gente precisa de um plano B. Porque assim, além de eu pegar todas as peças hoje na loja, eu preciso devolver logo em seguida. Então, a gente precisa de um plano B. Se chover, tem ter outro lugar. Daí que ele foi atrás, porque o fotógrafo nem falou nada pra eles... Eles foram achar uma locação. Daí nós achamos eles acharam uma locação, me mandaram, porque além disso eu tenho que ver a locação pra eu escolher os looks, né? Tem tudo isso. Tem que ser pensado. A coerência na comunicação. Exatamente. Do ensaio. Então você vê que realmente. E eles são leigos, eles não tinham noção mesmo. Mas se não fosse eu falar, e o fotógrafo que não falou nada? Gente, e se chover? O que nós vamos fazer? A importância do trabalho de vocês, Sabe? Mas o fotógrafo tinha que pensar nisso antes, tinha que ter mandado, né? Tá vendo, Karina? A importância do seu trabalho, senhora, de ensinar. Mas eu penso em tudo. Em tudo, imagina. Eu jamais deixaria eles na mão. Então, por isso que eu tô falando. Por isso que você tem que falar, tem que ensinar isso para outros profissionais da sua área, senhora. Já tá aí no processo, porque é muito importante essa visão do Felipe. Então, E essa estratégia, né, locação, não seria o Felipe, né, que teria que... Sim, por isso que eu tô falando. Exatamente. Olha a importância do seu trabalho. Vai você dividir esse conhecimento, essa sua expertise, o seu olhar, né? Por que você faz o teu trabalho como você faz, com tanta entrega? Sim. Porque você tem algo mais. E isso é muito importante. Então, quando a gente trabalha com mentoria, a gente está ajudando as outras pessoas a serem melhor. Então, muitas vezes a pessoa tem bloqueio em vender o produto ou o serviço porque ela ainda não tem clareza do quanto aquilo é valioso. Então, quando você se enxerga, sabe do seu valor, se conhece, sabe o quanto você chegou, o que te levou a ter esse olhar tão refinado, e você ensinar isso para outras pessoas... E a gente acaba banalizando isso, né? Como se fosse, de fato, que é muito natural para mim, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo, isso é muito valioso. Então, quando a gente entrega esse nosso conhecimento, aquilo que nos transformou, quando a gente ensina para outra pessoa, a gente está ajudando. Então, o Diego fala muito isso, que vender é ajudar outras pessoas. Isso é muito poderoso. Ter empatia o tempo todo, né? Exatamente. Sim. Clarissa, nós estamos indo para a reta final do nosso... Não foi numa entrevista, uma conversa, né? Conversa leve, tranquila. E se deixasse, a gente passava a tarde aqui conversando. Mas eu quero saber qual foi o maior investimento mais assertivo que você fez até hoje que mudou a tua vida, a tua mentalidade? O maior investimento em conhecimento foi quando eu acessei a minha mentora, que ela trabalha com comunicação e posicionamento e marca pessoal. Então, esse foi o maior... Porque eu já tinha muito conteúdo técnico, então eu já tinha...
estudado com os maiores players do mercado, então tinha conhecimento sobre criação de produto digital, criar metodologia, estratégias do perfil. Toda a parte operacional ali do digital eu já tinha, além do conhecimento que eu me aprofundei, me formei também, fiz curso de oratória, fiz curso de comunicação estratégica, ali entender sobre arquétipos e tudo mais. Então eu já tinha todo esse conhecimento, mas não sabia o que fazer com isso. Então quando eu acessei essa visão, isso me fortaleceu para que eu pudesse ser mais estratégica também e realmente falar com o meu cliente ideal. Então, hoje, esse investimento é mais de 100 mil reais. Então, eu nem sei computar quanto que eu já gastei com conhecimento, mas saber o como. Então, muitas pessoas falam bem, mas como ela vai se conectar de forma estratégica, esse como ele é muito valioso. Então, quando eu acessei o como, de como ter uma marca pessoal que comunique esse high ticket, toda a minha transformação, isso aí mudou o meu negócio. Sim, muito legal. E por que você acha que as pessoas hoje estão investindo tanto em mentoria? O que as pessoas estão percebendo hoje no mercado e investindo, né? A gente nunca ouviu falar tanto em mentoria como hoje em dia. Porque é exatamente esse como. Não é o conteúdo. Então, eu ser advogada, ter o conhecimento técnico, eu já tinha o conteúdo, só que eu não sabia. Então, o como é só um mentor. Ele vai dizer o porquê que ele chegou num lugar que você ainda não chegou. Ele vai te ensinar, isso encurta caminho. O trabalho do mentor é trazer a visão que ele já acessou, porque ele já chegou no topo da montanha, o mentor está lá, no topo da montanha, ele já sabe os obstáculos que ele enfrentou, como que ele resolveu esse obstáculo. Então, ele está lá em cima falando para o mentorado, pode vir por aqui, vem pela esquerda, vem pela direita, aqui tem um obstáculo grande, não faz isso, porque isso aqui vai te custar mais dinheiro. Essa clareza, né? Clareza. Então, ontem o Diego, né, que você comentou, ele falou algo muito, muito legal, que realmente, às vezes a gente tá com a cabeça com várias abas abertas, né? E eu acho que um dos papéis do mentor é te ajudar a sanar essas abinhas aí, fechando com resolução, né? Não é fechar e deixar Porque ele já passou por isso, ele já venceu esses obstáculos e ele vai fazer você ganhar mais tempo, chegar ao teu objetivo em menos tempo. Você poderia fazer sozinho? Talvez sim, talvez não, mas certamente você levaria mais tempo. Então, o papel do mentor é mostrar a visão de como você faz, que é possível você chegar até lá. Então, a grande transformação que eu tive com a minha mentora foi que eu não queria... Eu tinha acessado outras pessoas, feito outros direcionamentos, e as pessoas falavam, nossa, vai vender para advogado, você vai vender muito. E eu tinha um propósito maior. Então, ela me mostrou essa visão, ela falou, é possível. Vamos fazer, eu tenho caminho para você, confie em mim. Então, o mentor, ele vai te passar essa segurança porque ele já passou essa transformação. Então, o papel do mentor é dividir a visão dele com você. Claro, se uma mulher estivesse nos ouvindo agora e estivesse disposta e pronta para a evolução dela, para crescer profissionalmente e com a comunicação, qual seria o seu maior conselho, o melhor conselho? Não tenha medo de ser você mesmo. O seu maior valor naquilo que você faz é ser você mesmo. Esse é o seu superpoder. Ser você. Essência. A sua essência. Não perca a sua essência. Acesse conteúdo, acesse pessoas, mas não deixe de ser você. Traga o seu melhor. Aquilo que faz você ser a sua melhor versão. É isso que você vai entregar. Esse é o maior conselho. Seja você. Porque pessoas compram de pessoas. Muito bom. Aí. Clarissa, nossa tradição é um presente muito especial. Que delícia! Que é um rótulo, sempre um rótulo diferente. Dessa vez, nós escolhemos um espumante para você. Para que você tenha cada vez mais motivos para celebrar. Eu sempre acho que... Acho não, né? O espumante, ele tem esse simbolismo, né? De celebração, de coisas importantes. Então, a gente quer isso pra nossa vida. A Karina, por ela todo dia comemorando tudo. Olha, recebi água, vamos brindar. Sanguíneos, a gente gosta. Fizemos nosso podcast, vamos brindar. Mas entrei essa semana em jejum de álcool, então... É isso aí. Então, 21 dias. Clarice, muito obrigada. Você é maravilhosa. Foi muito legal ter
você aqui. Vindo, Nossa, que delícia. Eu que agradeço. É um prazer. Eu sempre falei pra Karina do privilégio que eu tive de acessar ela. E através dela eu conheci o Felipe, que hoje é meu aluno, que me orgulha tanto. Ai, obrigado. Então, é um prazer mesmo. Eu sou muito abençoada. Obrigada. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do Ângulo Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo leve entre amigos, né? E até o próximo. Nos vemos no próximo. Beijo.